Amados irmãos, vamos aí então para o terceiro vídeo, né? Vamos para o terceiro vídeo, vamos falar que Paulo, ele terminou a carreira. Vamos falar aqui sobre o exemplo de vida, né, do apóstolo Paulo. Vamos falar aqui também sobre a gratidão e o amor pastoral e a certeza da vida eterna. Para quem está se chegando aí a nós, já se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Nós estamos estudando as lições, estamos finalizando a lição de número 13 da nossa editora Betel, que tem como tema personagens bíblicos virtuosos e marcantes, e hoje nós estamos falando da história do apóstolo Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Lição esta comentada pelo pastor Valdir Alves. E aqui nós vamos falar então sobre Paulo terminando a carreira. Então vamos para o comentário. Paulo é mais um exemplo do poder de Deus para transformar e usar vidas segundo os seus propósitos. As viagens missionárias, as epístolas e a perseverança diante do sofrimento moldaram a igreja primitiva e continuam a nos inspirar hoje. Sua missão: proclamar Cristo crucificado. Uma mensagem que transcende culturas, une todos que creem em Jesus. Então vamos lá. Nesta introdução, nós entendemos que chegar ao fim da caminhada não é uma questão de tempo, mas é uma questão de fidelidade. Paulo, ele não terminou a carreira porque teve uma vida fácil, mas porque ele decidiu permanecer fiel ao chamado até o último dia. Mesmo preso, limitado fisicamente e consciente de que sua morte nesta ocasião se aproximava, Paulo não demonstra medo, amargura, arrependimento, mas ele demonstra aqui convicção, paz, esperança. E terminar a carreira é o testemunho de quem viveu com um propósito e morreu com esperança. Ele mesmo diz para Tércio, que era o seu secretário: escreve aí, Tércio, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo de número 7. Depois ele vai falar sobre o exemplo de vida. Paulo é uma referência de entrega ao chamado de Deus, pois se esforçava para não ser reprovado. A verdade é que somos limitados por nossa humanidade, mas o serviço a Deus deve ser cumprido com excelência. Paulo terminou a carreira. Nós estamos na carreira. Amanhã outros estarão na carreira. E isto até que Jesus ele venha. Então, isto é algo que nós devemos sim ter em mente. O exemplo de vida deixado pelo apóstolo Paulo, como também foi deixado por outros, é o que nós devemos ter como legado para a nossa vida. Aqui, Paulo, ele nos deixa um legado que vai além das cartas escritas. Ele deixou um exemplo vivido. Sua vida foi marcada por renúncia, obediência e amor ao Evangelho. Ele não apenas ensinava sobre Cristo, ele vivia Cristo. É interessante que em várias ocasiões, Paulo ele pôde dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 1. O seu exemplo nos mostra que o verdadeiro discipulado começa no caráter, passa pela fidelidade e se manifesta na prática diária da fé. Paulo ele ensinou que liderança espiritual não é posição, mas é testemunho. Isso nos faz entender que o maior legado que alguém possa deixar não são palavras bonitas, mas uma vida coerente com aquilo que se prega.
Depois nós vemos aqui o pastor Valdir Alves, ele falar sobre a gratidão e o amor pastoral. Paulo demonstrou amor pastoral ao chamar os crentes de meus filhinhos e investir na formação de líderes como Timóteo e Tito. Ele também expressou sua gratidão a Deus, aos companheiros e colaboradores leais e aos seus filhos na fé. Por fim, declarou que cada um receberá seu galardão de acordo com as próprias obras, sendo todos nós cooperadores de Deus. Então, sobre a gratidão aqui e o amor fraternal, nós entendemos que mesmo sendo um apóstolo usado poderosamente pelas mãos de Deus, Paulo nunca perdeu o coração pastoral. Suas cartas revelam que ele era um homem grato, um homem sensível e profundamente ligado às igrejas que ele pastoreava. Ele orava, chorava, aconselhava e se alegrava com o crescimento espiritual dos irmãos. Lá em Filipenses capítulo 1 e o versículo de número 3, Paulo ele diz: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Isso nos faz entender que Paulo não via pessoas como números ou ministério como status, mas sim como vidas preciosas confiadas por Deus. O seu amor pastoral era evidenciado na correção, no cuidado e na intercessão constante. Isso nos faz entender que ministério sem amor se torna peso, mas quando há gratidão e cuidado, o ministério ele se torna missão. E aí então ele encerra dizendo sobre a certeza da vida eterna. Pastor Valdir Alves diz aqui que a despedida confiante e em paz, a última exortação em amor e a bênção apostólica, o tempo da partida já próximo e a esperança de receber a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, lhe dará naquele dia. Assim, Paulo deixou os irmãos a expectativa de receber a coroa, mas também a expectativa, a responsabilidade de fazer a obra do Senhor sem nenhum tipo de negligência. Então aqui nós encerramos esta lição 13 e encerramos essa lição dizendo que a força de Paulo no fim da carreira estava na certeza da eternidade. Ele não via preso ao presente, mas firmado à esperança futura. Lá na segunda epístola a Timóteo, no capítulo de número 4 e o versículo de número 8, Paulo, ele aqui afirma essa convicção. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Isso significa que essa certeza não era arrogância espiritual, mas confiança na fidelidade de Deus. Paulo aqui ele sabia que a sua morte não era o fim, mas o começo de uma recompensa eterna preparada pelo Senhor. A esperança da vida eterna sustentou sua fé, deu sentido ao sofrimento e trouxe paz diante da morte. Isso nos faz entender que quem tem certeza da eternidade vive com coragem no tempo presente e morre com paz no coração. Então nós vamos ler aqui, antes de eu fechar aqui, deixa eu ler a conclusão e dizer aqui o que o pastor Valdir Alves ele pensa acerca disso. A firmeza e a fidelidade de Paulo no exercício do ministério que recebeu do Senhor Jesus foram relevantes para que a então novel igreja não se tornasse um movimento predominantemente judaico, mas uma profissão de fé cristocêntrica universal. Ele estabeleceu igrejas, discipulou líderes e escreveu cartas que continuam a guiar a igreja, sendo seu entendimento principalmente recebido do Senhor acerca da graça, da cruz e da ressurreição central para a fé cristã.
A história de Paulo, irmãos, nos ensina que Deus, ele transforma, capacita, sustenta e recompensa aqueles que permanecem fiéis a Ele. Ele começou como perseguidor, foi transformado em apóstolo, viveu com ousadia e perseverou em meio às lutas, diante de tudo que poderia se levantar contra ele, e terminou a carreira com a fé guardada. Que o testemunho do apóstolo Paulo a cada dia venha nos trazer a inspiração e não apenas começar a carreira, a caminhada cristã, mas a terminá-la com fidelidade, com amor, com esperança e com a certeza que quando chegar o momento, quando chegar a hora, nós herdaremos sem dúvida a vida eterna, que é uma promessa de Cristo Jesus, nosso Senhor, para aqueles que caminharem piamente olhando para a palavra de Deus. Deus abençoe, e assim nós finalizamos. Daqui uns dias a gente faz um vídeo para a gente primeiramente falar sobre a nova lição que nós iremos discorrer nesse primeiro trimestre de 2026. Deus abençoe os irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus.